Oi, pessoal, vamos a mais uma resolução de mecânica clássica. Nesse caso, separei esse exercício aqui para vocês. Vamos ler junto e ver como faz. Bem, a gente tem assim, um bloco e um plano inclinado. É dado uma velocidade inicial V0 no sentido de subida do plano inclinado. Eu vou desenhar aqui já o plano inclinado. Não. A gente tem um plano inclinado. E você tem um bloco. E a esse bloco... bem, a massa provavelmente é m, por mais que não tenha sido dada. Esse bloco ele tá com velocidade inicial. Deixa eu ver que cor que eu uso isso. Ah, vai ser azul mesmo. Aí você tem uma velocidade inicial V0 no sentido de subida do plano inclinado. Então esse bloco foi empurrado para essa direção para cima. O ângulo θ do plano inclinado e também acaba por consequência sendo o ângulo das forças, né, é maior que o ângulo crítico. Ou seja, isso significa que ele de fato vai se mover, né? Determine a distância em que o bloco se moverá ao subir o plano inclinado e o tempo necessário para que ele deslize de baixo para baixo de volta à sua posição original. Então são duas perguntas. Primeiro a gente vai determinar quão longe esse bloco vai subindo o plano inclinado, né? Quando você está resolvendo um problema de física, principalmente de dinâmica, é interessante que você coloque as forças e, no primeiro lugar, coloque o sistema de coordenadas, né? Então, plano inclinado, você deve saber muito bem que é interessante colocar o plano inclinado com o eixo X na direção do movimento, para você simplificar. Você poderia colocar assim, né, nessa direção, só que ele vai ficar um monstro depois das equações, mas também é resolvido, né? Então, esse é o eixo X e esse é o eixo Y. X é o eixo na direção da rampa, né? E Y perpendicular à rampa, né? Dessa forma tem aqui. Agora, quais são as forças que atuam, né? Esse bloco ele está sendo puxado para baixo, ou tem uma intenção de ser puxado para baixo, por causa da força de atração gravitacional, que está apontando nessa direção aqui, ó. Essa força aqui, vou colocar em vermelho, é a força mg, ó, que é massa do bloco vezes g. Essa é a força de atração gravitacional, né? Ela aponta para o centro da Terra. Agora, note que essa força ela vai ser decomposta em duas. Eu já vou aproveitar o desenho para decompor tudo aqui mesmo. Uma vai ser decomposta aqui. E para você ver essa decomposição, você precisa perceber que esse ângulo θ que está ali, ele também está aqui, ó. Esse é o ângulo θ que está ali, ó. Então, provavelmente já tem resolvido vários problemas de plano inclinado, que você consiga visualizar isso bem, né? Quando você fez a disciplina de física básica, né? Mas bem, aqui está o ângulo θ, aí você decompõe, vê os triângulos semelhantes, e aí você acaba encontrando o θ ali, né? Se o θ está aqui, a direção em y é mg vezes cosseno, porque é o cateto adjacente. E a direção em x, que está para cá, forçando o bloco a descer, é mg seno θ. Então o que a gente acaba percebendo é que nessa componente força de atração gravitacional tem dois efeitos. Um efeito que puxa o bloco em direção à rampa, descendo, né? E outro efeito que tenta puxar o bloco para dentro da rampa. Só que, como você bem sabe, esse bloco não entra na rampa porque a rampa resiste. E a resistência da superfície é chamada de normal, que está aqui, né? Então, essa é a força normal. E não tem mais nenhuma força atuando, não tem nenhuma força empurrando ele para cima. Ele foi lançado para cima e soltou-se e viu o que aconteceu, né? Então essas são as forças que agem no problema. Antes da gente determinar a distância, vale a pena a gente decompor cada uma dessas forças, né? Na direção vertical e na horizontal, como a gente fez no problema anterior, né? Então vamos verificar em relação à vertical. Vertical, modo de dizer, né? Vertical perpendicular à rampa, né? A gente tem assim, defina um lado positivo. Aqui tanto faz, vamos determinar para cima positivo aqui. Então fica normal, menos mg vezes cosseno de θ. Isso é igual a massa vezes a aceleração nessa direção. Nessa direção, a aceleração é zero. Por quê? Porque, de novo, o bloco não está sendo acelerado nessa direção. Em compensação, na direção horizontal, você tem nenhuma força na direção do movimento, e eu vou supor essa direção como positiva aqui para facilitar, e uma força apontando para baixo. Eu esqueci de uma força aqui que eu já coloco, é bom colocar agora, que é a força de atrito, né? Acabei de lembrar. Tem a força de atrito empurrando nessa direção também, né? Eu vou colocar ele aqui para cá, também tem a força de atrito. Então, quais são as forças que a gente tem? A gente tem a força de atrito negativa, né? Por que negativa? Porque ela está apontando contrário ao meu sistema de referência.
e a força mg seno de θ, que é a componente da força de atração gravitacional. Esses aqui têm aceleração. É a massa do bloco vezes a aceleração na direção x. Eu vou colocar só A, mas lembre-se que A, como a gente nem está na aula 2 ainda, A é a aceleração do bloco, né, no caso. Ótimo. Quando a gente resolve esse problema, a gente consegue algumas considerações. Quais? Em primeiro lugar, que a normal ela pode ser calculada fazendo a massa vezes a constante gravitacional vezes cosseno desse ângulo de inclinação. E dessa outra, você pode abrir essa força de atrito. Lembrando que força de atrito é μ, coeficiente de atrito. Não tem nada sobre coeficiente aqui, então eu vou deixar μ vezes a normal. E a normal é aquilo lá tudo. Bem, eu vou escrever assim para você não se perder. μ vezes a normal menos mg seno de θ igual a m vezes a. Então esse é o problema, essas são as leis de Newton para cada uma das direções, né? M vezes a normal, você sabe que a normal é essa expressão, você pode substituir ali. Não sei se eu vou fazer isso agora, ou será que eu faço isso agora? Bem, daqui a pouco eu penso se eu volto aqui e substituo, tá? Vamos seguir em frente. Bem, a primeira pergunta é: determine a distância em que o bloco se moverá. Note que você precisa determinar a distância e o que você precisa levantar é alguma característica que esse movimento vai ter quando chegar nesse ponto que está aqui. Qual característica que vai ser? No ponto mais alto, por mais que seja um plano inclinado, na hora que ele começa a retornar, a velocidade dele no instante mais alto é nula. E é essa propriedade que você tem que levantar. Quando você está resolvendo um problema de física e você quer uma propriedade, alguma informação de um ponto específico, você tem que determinar qual é a propriedade que ele tem. Então veja que na distância máxima, ou mais alta, ou tanto faz, né? Mais alta, vamos colocar assim, do plano. É a mesma coisa que acontece em queda livre, né? A velocidade é igual a zero. Tá? Então note isso, eu vou colocar velocidade... vou colocar velocidade, mas você vai entender. Na distância mais alta, a velocidade é igual a zero. Ah, se não era velocidade inicial igual a zero? Não, a velocidade inicial é 1. Aí a velocidade lá em cima ela vai diminuindo até chegar a zero. Por que ela vai diminuindo? Porque tem uma aceleração puxando para baixo, como é notável aqui de ver, né? Agora tudo bem, na distância mais alta a gente tem que a velocidade é igual a zero. Se eu quero saber informações sobre a distância e eu não quero eventualmente calcular o tempo, eu posso usar Torricelli. Note que nesse comecinho do curso, a gente nem precisa resolver por integração, nem nada do tipo, tá? A gente vai resolvendo para aquelas questões de física que você conhece, né? Qual que é Torricelli? V² é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔX, né? É essa expressão que você vai usar. No ponto que você quer encontrar a distância, essa velocidade é zero. Velocidade você conhece, é inicial, então não se preocupe, por mais que esteja aqui. Mais 2 vezes a aceleração, note que essa aceleração é negativa no caso, né? Que multiplica ΔX, se quiser escrever x menos x0, tanto faz, ΔX aqui. O que eu quero saber? A distância no ponto mais alto, quanto que ela vale afinal? Então ela é menos V0 ao quadrado, que divide 2A. Tá aqui, já encontramos, em termos de aceleração aqui, qual que é a distância que o bloco vai se mover até subir. Mas você vai falar, poxa, que resultado mais estranho, porque eu não conheço a aceleração, né? Então, note uma coisa, quando a gente está resolvendo um problema de física, é interessante, principalmente mecânica clássica, você deixar a solução em termos de alguma coisa que seja inicial no problema. Note que a aceleração é uma coisa que tem que ser calculada, então não vale a pena a gente deixar aqui, ΔX igual a V0 ao quadrado sobre A, porque quem é A? Você conhece a velocidade inicial, mas não conhece A. Então eu vou escrever A em função de grandezas que a gente conhece, tá? Como que eu vou fazer isso? Aqui onde eu tinha pulado, tá? Vamos escrever A aqui, vamos ver se eu consigo. Mi vezes a normal, vamos ver se eu consigo encaixar aqui tudo, né? Vamos ver, menos Mi vezes M, G cosseno de θ, menos mg seno de θ é igual a ma. Ótimo. Quem que é a aceleração, então? Eu vou dividir tudo por m. M tem todos os termos, vai cair fora. Eu vou colocar G em evidência. Aqui é mi. Aqui é um m. Tá, então eu vou colocar G em evidência. Que multiplica... vamos trocar o sinal, mas não vai adiantar muito. Vai ter que ficar assim mesmo. Menos... Até podia ter posto menos em evidência, né? O G já coloquei em evidência, M cortei, então ficou mi cosseno θ menos seno θ.
Ótimo, tá aí. Menos isso. Então, essa aceleração que eu vou colocar aqui pra gente escrever um resultado de ΔX um pouco mais viável. Menos, com esse menos que tá me incomodando, vai cair fora. Então, vai ficar assim, ó. V0 ao quadrado, que divide 2 vezes A. A é G, que multiplica mi cosseno θ mais seno θ. Mi cosseno θ mais seno θ. Coloquei um parênteses a mais, mas não vai ter problema não. Então, tá aqui, ó. Ótimo. 2G, mi cosseno θ mais seno θ. Agora sim, eu sei qual é a distância em funções de grandeza que eu conheço. Eu conheço, supostamente eu preciso conhecer, né, características da superfície. Eu conheço o ângulo do plano e conheço a velocidade inicial. Então eu posso escrever qual é a distância, tá? Aqui sem problema nenhum. Agora vamos ver qual que é o tempo que ele leva para subir que ele vai levar só para subir isso aqui tudo, tá? Eu tô vendo que esse negócio vai ficar gigante, tomara que eu consiga encaixar tudo nessa folha, tá? Então, tempo para subir, porque eu quero saber quanto tempo vai demorar para que ele desce. Então eu vou fazer o tempo para subir, depois eu vou fazer o tempo para descer. Então vamos lá. Para tempo a gente vai usar, como é um movimento MRUV, né? X igual a x0, x mais x0, não. Então vai ficar ΔX é igual a V0t mais AT quadrado sobre 2, né? Uma fórmula bem comum de vocês, provavelmente desde o ensino médio, né? Ok, agora qual que é a posição, né? Vamos tentar escrever isso aqui tudo. Bem, vou tentar escrever... vou escrever assim, então. Eu vou colocar... Vamos ver que tipo de equação que eu tenho aqui, escrever essa equação em funções dos parâmetros que eu tenho, né? Então eu vou ter... Vamos mandar o ΔX para cá, vai ficar 0 igual a menos ΔX. Será que tá saindo a folha? Tá quase. 0 igual a menos ΔX mais V0t mais AT quadrado sobre 2. E agora eu vou continuar e tentar escrever isso em função das variáveis que a gente tem, tá? Então, para eliminar esse 2 primeiro, vamos multiplicar por 2, eu vou achar as raízes, né? Dessa função, afinal de contas, né? Vamos ver. Substituir ΔX, que eu já tenho, tá aqui. Vou multiplicar tudo por 2. 2ΔX, tá, vai ficar assim. 0 igual. Deixa eu ordenar aqui diferente, vai ficar AT quadrado. Esse aqui primeiro, depois esse aqui, mais 2V0t, e finalmente menos 2 ΔX, né? Ótimo. Em função das grandezas que a gente tem, vai ficar assim, ó. A aceleração é isso aqui. Eu não gostei de sinal, vou colocar antes já agora. Menos G, mi, cosseno θ, menos seno θ, vezes t ao quadrado. Veja que é uma equação de segundo grau, a gente vai resolver, né? Mais 2 vezes V0t, vou deixar assim mesmo, que V0 é uma informação do problema, t eu quero encontrar, menos 2 vezes ΔX, né? Como o ΔX já tem um 2, vai ficar menos V0 ao quadrado, que divide G, mi, cosseno θ, mais seno θ. Fechou, ótimo. Essa é a solução que eu tenho que encontrar. Quando que essa equação é igual a zero, afinal de contas? Quando eu resolver os tempos, né, por Bhaskara. Bem, isso aqui vai dar um negócio meio grandão, tá? Porque você tem que resolver por Bhaskara, né? T igual a menos B, mais ou menos, nananana, né? É claro que essa fração talvez atrapalhe um pouco, então eu vou multiplicar tudo por G, por toda essa expressão aqui, ó. Vai ficar assim, ó. E será que eu troco o sinal? Seria interessante trocar o sinal também. Então eu vou multiplicar por menos G, mi, cosseno θ mais seno θ. Por menos G aqui vai ficar mais G quadrado, né? G quadrado. Aí esse termo é igual, né? Mi, cosseno θ, menos seno θ, esse aqui vai ficar ao quadrado. Vezes t ao quadrado. Aí aqui vai entrar mais 2 vezes 0t e vezes tudo isso aqui, como tem um menos, vai ficar menos, né? Vai ficar menos 2g v0. Vou pôr o t lá no final, será? Por no final, vamos ver. Mi, cosseno θ, mais seno θ, vezes t, menos v0 ao quadrado. Ótimo, acabei de escrever essa expressão, tá? Só multiplicando um pouco, acho que com um pouco de leitura você consegue chegar nisso aqui. Agora, a gente vai encontrar os tempos, né? Que
a gente quer. Como? Usando Bhaskara. Então vai ficar menos b, mais ou menos. Então menos b, b é tudo isso aqui, vai ficar menos b, 2g, v0, mi, cosseno θ, mais seno θ. Por mais que fique uma coisa gigantesca, tenta ter noção do que a gente está escrevendo. Escrevendo Bhaskara, ó, menos b, mais ou menos, raiz de b quadrado, que é essa expressão ao quadrado. Vamos lá, 4g quadrado, v0 ao quadrado. E agora tudo isso aqui ao quadrado. Mi cosseno θ mais seno θ ao quadrado. Menos b, mais ou menos, b quadrado, menos 4 vezes a vezes c. O c está aqui e o a está aqui. Menos 4 vezes a vezes c. Como que eu posso organizar isso de um jeito interessante? Sei lá, menos g quadrado, v0 ao quadrado, vezes mi cosseno de θ menos seno θ ao quadrado, tudo isso dentro da raiz. Não esquece que é Bhaskara, divididos por 2a, 2 vezes g quadrado, mi cosseno θ menos seno θ ao quadrado, porque o a é ao quadrado aqui, tá? Ótimo. Esses são os tempos, né? Você vai precisar simplificar isso daqui, tá? Mas isso aí você já perdeu muito tempo, então, felizmente, já tenho esse tempo aqui anotado, mas você vai conseguir simplificar, ó, corta g, coloca g em evidência, ó, 4 tem evidência, g também, v quadrado também, então vai sair 2g v0, aí o que mais? Opa, isso aqui não dá zero não? 4g quadrado v0 ao quadrado menos 4g quadrado v0 ao quadrado, isso aqui zero, ó. Então aqui não tem nada. Aí aqui 2 com 2 cai fora, g com g vai sobrar 1g, v0 vai sobrar e um mi cosseno com outro mi cosseno sobra um mi cosseno, então ficou assim, ó. Ficou mais fácil até, né, porque esse termo zerou, ó. V0 que divide g e multiplica seno de θ mais mi cosseno de θ e tá aí. Ótimo. Finalmente. Agora, ótimo, agora eu com certeza vou precisar de outra folha, porque esse tempo que eu acabei de encontrar é o tempo de subida, né? Vamos achar agora o tempo de descida. Deixa eu só pôr um durex aqui. Então, quando desce, isso aqui fica um pouquinho diferente, ó, porque as forças que agem em x, elas mudam um pouquinho, porque o atrito vai mudar de direção, ó. Então, você vai ter que o somatório das forças em x vai ser a normal, menos g seno θ, né? Desculpa, a força, decomposição da força, né? Mas agora o atrito que estava na mesma direção da força gravitacional, agora está na direção oposta, ó. Porque agora ele está descendo a rampa, né? Eu vou até desenhar a rampa aqui de novo, ó. Agora, isso aqui está descendo. E quando desce, você tem uma força de atração gravitacional e a força de atrito na outra direção. Então, toma cuidado com isso, que isso é uma coisa que o pessoal vai acabar errando, né? De forma que você tem uma outra aceleração. Então, você nem pode usar da mesma forma, né? Essa aceleração agora é a aceleração na subida. Então, força de atrito é mi vezes a normal. Você consegue escrever isso aqui normal. Ó, massa vezes aceleração é igual a menos mg seno θ. E a força de atrito mais mi mg cosseno θ. Ó. Escrevi isso aqui tudo normal. Então, qual que é a aceleração? Divide tudo por m. E nesse caso, a aceleração fica um pouquinho diferente. Menos g... vou pôr em evidência, seno θ. Quem eu pus em evidência? O menos g, então vai ficar mais aqui, né? Opa! Menos g, oxe, troquei aqui. Menos, mais g. Mais g seno θ. Menos g. Ai, capeta. Vou colocar menos g aqui, daí vai ficar tudo o contrário. Menos mi cosseno θ. Depois eu arrumo o sinal se precisar, mas aqui tá certinho, ó. Menos g seno θ mais mi cosseno θ e o m caiu fora, né? Essa aceleração. Se a gente resolver o problema, a gente consegue encontrar como encontrar a posição inicial. Vamos ver se eu aproveito essa outra folha. Olha só a posição como que ela estava. A gente definiu ela por aqui, né? Essa é a posição, o quanto que ele tem que andar, ó. Então, quando a gente for escrever a nova equação, eu tenho que chegar nessa posição. Eu tenho que sair lá de cima do zero e chegar nessa posição. Deixa eu só reescrever ela aqui. Vai ficar v0 ao quadrado, que divide 2g seno de θ mais mi vezes cosseno de θ. Ótimo, tá? Agora a gente pode usar, então,
a equação do movimento. X é igual a x0 mais v0t mais meio de at quadrado. Mesma equação que a gente resolveu antes, né? Então vai ficar a posição 0 é igual a x0 mais v0t mais meio de at quadrado. Vamos substituir a aceleração e deixar essa equação sem esse 2 aqui que incomoda. Vai ficar 0 é igual a at quadrado, multiplicando por 2, mais 2v0t, mais 2x0. Ótimo. Agora, veja aqui, nesse cenário que a gente tem, ó, a gente sabe que descendo, quando ele está lá em cima, a velocidade inicial é 0. Então, o que a gente vai ter é uma equação um pouquinho mais fácil que a outra. At quadrado mais 2Δx, tá? Vamos colocar a aceleração que eu tenho, tá aqui, nesse local aqui, e o x0 aqui, e ver o tipo de equação que a gente tem. Vai ficar assim, ó, 0 é igual. A aceleração, que é toda essa aqui, será que eu ponho esse menos para forma? Vai ser assim mesmo. Menos g, que multiplica seno θ, menos mi cosseno θ, que multiplica t quadrado, mais 2 vezes, esse 2 caiu fora, né, por causa desse 2 aqui, v0 ao quadrado, sobre g, vezes seno de θ, mais mi cosseno de θ. Ótimo. Agora a gente multiplica, para você conseguir usar a Bhaskara mais uma vez, né? Se bem que isso aqui é uma equação um pouco mais simples que aquela, vai ficar, vou multiplicar por g, seno θ, aqui é mais? Não, é menos, né? É mais mesmo. Então vai ficar um monstrinho, tá? Mas tudo bem. Vou multiplicar por g seno θ, então vai ficar menos g quadrado, seno θ, menos mi cosseno θ, vezes seno θ, mais mi cosseno θ, t quadrado, mais v0 ao quadrado. Ótimo. Tá aí. Agora a gente resolve essa equação. Note que, por que eu falei que é mais simples? Talvez você não precise partir para Bhaskara, porque você tem isso aqui igual a 0, ó, e você consegue isolar o t quadrado, ó, vai ficar assim, ó, t quadrado é igual a v0 ao quadrado, não dá tudo para cá e depois dividir, ó, v0 ao quadrado, que divide g ao quadrado, que multiplica seno de θ, menos mi cosseno de θ, vezes seno de θ, mais mi cosseno de θ. Beleza, tá aí. Qual que é o t, então? É quando a gente extrair essa raiz quadrada toda, tá? Agora, só que note o que apareceu aqui, um produto notável, ó, a mais b vezes a menos b. Então, essa expressão é equivalente a isso daqui, ó, v0 ao quadrado, que divide g quadrado, que multiplica seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado. Seno ao quadrado de θ, menos mi quadrado, cosseno ao quadrado de θ, ó. Fiz a mais b vezes a menos b, né? Ótimo. Quanto que é o tempo agora, finalmente? Tá virando uma desorganização isso aqui, né? Mas tudo bem. Vou colocar até lá em cima, já que tá uma bagunça mesmo. O tempo, para descer, vamos colocar assim, ele é a raiz dessa expressão, né? Então fica v0 sobre g, que multiplica a raiz quadrada desse trem aí. Raiz quadrada de seno ao quadrado de θ, menos mi quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Aqui não tem o que simplificar, tá? Finalmente, qual que é o tempo total, né? Porque o tempo total, eu não vou escrever aqui porque não tem mais espaço, mas o tempo total para subir e finalmente descer é o tempo de subida mais o tempo de descida. Qual o tempo de descida? É esse aqui. Qual que é o tempo de subida? É esse aqui. Tá? Então somos dois, coloca V0 sobre G em evidência. Finalmente você encontra a solução. Legalzinho, né? Tchau.